Às vezes, a vida parece uma eterna tentativa de ser compreendido. Você se desgasta tentando justificar suas escolhas, explicar o que sente, mostrar que não é o vilão da história. E, mesmo assim, parece que ninguém entende. Então você fala mais, se explica mais, se esforça mais, até perceber que o barulho que te cerca não é o dos outros, é o seu. É o som da sua mente tentando encontrar paz num mundo que vive de ruído. Mas há um momento em que você simplesmente se cansa. Cansa de se explicar. Cansa de querer provar o que só o tempo pode mostrar. E é aí que o silêncio começa a falar por você. O silêncio não é ausência de resposta, é a resposta mais inteligente quando o outro não está pronto para ouvir. Quantas vezes você insistiu em se justificar para alguém que já havia decidido o que pensar sobre você? Quantas vezes lutou para ser entendido por quem nunca se importou em compreender? O silêncio é o momento em que você entende que não precisa mais lutar por aquilo. Que não precisa mais gastar energia tentando corrigir a visão alheia. Ele é o ponto de virada entre o cansaço e a libertação. As pessoas confundem silêncio com fraqueza. Acham que quem cala está se rendendo, quando na verdade está se preservando. Há uma enorme diferença entre desistir e decidir que algo já não merece sua voz. Porque às vezes, falar é o que te prende. Explicar é o que te esgota. E calar é o que te liberta. Quando você para de se justificar, o outro perde o poder de te ferir. Quando você se cala, não é porque perdeu a batalha, é porque entendeu que ela nunca mereceu ser travada. Carl Jung dizia que o que você resiste, persiste. E o mesmo vale para as discussões que você tenta vencer. Quanto mais você tenta convencer o outro, mais preso fica ao ciclo de provar algo que não precisa ser provado. O silêncio, nesse sentido, é a sabedoria de quem entende que o tempo faz o trabalho que a fala não consegue. O silêncio mostra o que o ego quer esconder. Mostra a maturidade. Mostra que você não precisa mais reagir a tudo que te atinge. Mas há um detalhe que pouca gente percebe: o silêncio só é poderoso quando vem da paz, não da repressão. Há quem se cale por medo, e há quem se cale por compreensão. O primeiro engole a dor e vive sufocado. O segundo observa, entende e escolhe não reagir. E é nessa escolha que mora o verdadeiro poder. O poder de não reagir ao que não merece resposta. O poder de não se explicar a quem não está pronto para ouvir. O poder de não perder tempo com o que não acrescenta. Você já percebeu como as pessoas começam a se incomodar quando você se cala? É como se o seu silêncio fosse um espelho que reflete o que elas não querem ver. Quando você se cala, o outro precisa lidar com o próprio vazio, e isso desconcerta. O silêncio expõe o que as palavras tentavam encobrir. Ele cria desconforto em quem vive de ruído. E é por isso que tanta gente não suporta o silêncio, porque ele revela. Ele mostra o que a fala esconde. Há algo curioso sobre o silêncio: ele muda o ritmo do tempo. Quando você fala, o tempo corre; quando você se cala, ele desacelera. É nesse espaço que você volta a ouvir a si mesmo. Porque enquanto você está ocupado se explicando, tentando provar que é bom, que é certo, que tem razão, você se perde. A necessidade de ser compreendido é, na verdade, um medo de ser rejeitado. E quando você aprende a ficar em silêncio, aprende também a se aceitar, e mesmo quando o mundo não te entende. Pense em quantas vezes você saiu de uma conversa sentindo que disse demais. Você quis justificar, quis se defender, quis deixar claro. Mas o que aconteceu depois? Provavelmente, o outro continuou pensando o mesmo. Porque a verdade é que ninguém muda de ideia porque você falou mais alto. As pessoas só mudam quando estão prontas. E nada do que você diga pode forçar esse momento. É por isso que o silêncio é tão poderoso, porque ele entrega o controle. Ele diz: agora é com você. Há uma paz profunda em deixar que o outro pense o que quiser. Em permitir que as coisas sigam o curso natural sem a sua interferência. No começo, dói. Você sente que está sendo injustiçado, mal interpretado, diminuído.
Mas com o tempo percebe que a verdade não precisa de defesa. Ela se sustenta sozinha. O silêncio é a fé na verdade. A confiança de que o que é real vai permanecer, mesmo que você não diga uma palavra. E é nesse ponto que o silêncio deixa de ser apenas uma reação e se torna uma prática espiritual. Ele deixa de ser sobre o outro e passa a ser sobre você. O silêncio te obriga a se ouvir. A perceber o que sente, o que pensa, o que realmente quer. Quando você se cala diante do mundo, o barulho interno vem à tona, e é ali que começa a cura. Porque não há cura sem escuta. E não há escuta sem silêncio. O silêncio é, portanto, um mestre. Ele te ensina a esperar, a observar, a entender. Ele te mostra o valor da pausa. Quando você aprende a silenciar, descobre que nem toda resposta precisa ser dada, nem toda provocação precisa ser respondida, nem toda dor precisa ser explicada. Às vezes, o que mais cura é o que você não diz. Há um trecho de Jung que se encaixa perfeitamente aqui: quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. O silêncio é exatamente isso e o portal para dentro. Quando você para de se distrair com o ruído externo, você desperta para o que realmente importa. E descobre que a maior parte do sofrimento vinha de tentar controlar o que nunca esteve nas suas mãos e na opinião dos outros. Você não tem controle sobre o que pensam de você, mas tem total controle sobre o quanto isso te afeta. O silêncio é o exercício desse controle. É a maturidade emocional de quem escolhe a paz em vez da razão. Porque, no fim, o que te adoece não é o que os outros dizem, é o quanto você tenta reagir a isso. Quando você deixa de reagir, o poder volta para as suas mãos. E sabe o que acontece quando você começa a escolher o silêncio? A sua energia muda. As pessoas começam a te olhar diferente, mesmo que não entendam o motivo. Você se torna mais centrado, mais presente, mais dono de si. E o curioso é que, ao se calar, você começa a ser ouvido de verdade. Porque o silêncio chama a atenção. Ele faz o outro perceber que algo mudou. A vida começa a se reorganizar quando você entende que não precisa se explicar para ninguém. Você não deve a ninguém uma versão editada de si mesmo. O que você faz, sente ou escolhe pertence a você, e isso basta. Quando você compreende isso, o mundo perde o poder de te ferir. O silêncio te blinda. Mas é importante lembrar, o silêncio não é isolamento. Não é se afastar do mundo ou fingir que nada te afeta. É apenas saber o momento certo de falar. É aprender que nem toda resposta precisa ser imediata. Que o tempo faz o que as palavras não conseguem. Que o silêncio é uma forma de inteligência. Você não precisa provar seu valor a ninguém. Quem realmente te enxerga, sente a sua verdade no olhar, não no discurso. Quem precisa que você se explique, na maioria das vezes, já decidiu não acreditar. Então por que gastar a sua voz com quem não te escuta? Por que se desgastar tentando convencer quem já te julgou? Há uma beleza imensa em simplesmente não reagir. Em sorrir e seguir. Em deixar que o tempo revele o que o silêncio já sabe. Porque o silêncio é paciente e o tempo é justo. Juntos, eles curam, protegem e revelam. E talvez essa seja a maior lição: quando você para de se explicar, começa a viver. Porque finalmente a sua energia volta para onde deveria estar e em você. Tudo o que antes te drenava começa a perder força. E o que realmente importa começa a crescer. Então, da próxima vez que alguém te provocar, te julgar ou tentar arrancar uma explicação, lembre-se, você não precisa provar nada. Respire fundo e escolha o silêncio. Ele não é fraqueza. É sabedoria. É a voz da alma dizendo: eu sei quem sou, e isso basta. Se essa mensagem te tocou de alguma forma, escreve aqui nos comentários o que o silêncio tem te ensinado. Às vezes, uma simples reflexão pode mudar o dia de alguém que está lendo. E se você quer continuar recebendo mensagens assim, em que te fazem pensar, respirar e se reencontrar, se inscreve no canal e ativa o sininho. A gente se vê no próximo vídeo.
E até lá, pratique o poder do silêncio.